Seja bem-vindo a mais o estudo 1189. Nós estamos no livro de Romanos, já lemos Romanos capítulo 1, já lemos o capítulo 2 de Romanos e nós vamos dar continuidade no capítulo 3, que dá sequência a uma fala dos judeus e a lei, falando sobre a circuncisão, a incircuncisão, sobre seguir a lei, obedecer. É uma continuidade sobre este assunto tratado no livro de Romanos por Paulo. 99% de certeza que é Paulo. Mas aí, pelo que eu estou relembrando aqui, foi ele mesmo que falou. É isso. E aí, tá gostando do estudo 1189? Hoje, com esse capítulo 3, nós temos apenas 31 versículos pela frente, mas antes vamos orar para que esse momento seja abençoado. Pai, diante da Tua palavra que possui tanta profundidade, tanto contexto, tantas informações, nós queremos nos debruçar para que, através da compreensão, o Teu Espírito Santo haja em nossas mentes e em nossos corações, para que essa compreensão se torne obediência e que a nossa mente seja transformada pelo poder que existe na renovação do nosso entendimento. Se revela mais essa oportunidade, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Estou um pouco cansado. Hoje o dia foi bem corrido, muitos compromissos, mas eu não podia deixar de vir aqui meditar e refletir junto com você. Sua rotina estressante, cansativa, não é diferente de outras pessoas, não é diferente da minha, mas sempre que nós temos um objetivo, nós conseguimos vencer, apesar do cansaço, apesar das muitas responsabilidades. Vamos lá. Que vantagem há, então, em ser judeu, ou que utilidade há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Que importa se alguns deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e prevaleças. Mas, se a nossa justiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando um argumento humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? Por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizemos? Façamos o mal para que nos venha o bem. Façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dos tais é merecida. Aqui, Paulo discorre sobre o assunto da circuncisão, da obediência à lei e da postura dos judeus diante da mensagem do cristianismo, que relata toda a crucificação de Jesus e o fato de que ele era Deus e que havia sido crucificado por eles, por esses judeus que, apesar de circuncidados, estavam longe de compreender que a circuncisão física não tinha valor nenhum se não houvesse a obediência, a circuncisão no coração. E aí completa com esse trecho que nós lemos agora. Continuando, ninguém é justo. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem
Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda. Um minutinho, já volto. Voltando, tem um lanche ali me esperando, então vou concluir aqui o capítulo porque eu tô com fome. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Aqui fala sobre a injustiça do homem e o fato de que, ainda que cumpra-se a lei, a obediência, só está havendo o cumprimento porque existe a instrução na lei. Então, a justiça ela não procede do homem, mas da obediência ao Senhor. Por isso que nós somos injustos por natureza pecaminosa. A justiça que nós carregamos não é nossa, é do Senhor. Assim como o amor que nós carregamos não é nosso, é do Senhor. Por isso que é uma ordenança amar ao próximo como a nós mesmos e a Deus acima de todas as coisas, porque é transbordado aquilo que o Senhor nos encheu. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça em sua tolerância. Havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. E aí, com esse encerramento, deixa claro que a lei é necessária, mas sem fé é impossível agradar a Deus, porque a nossa obediência de forma religiosa, ela atinge até um determinado ponto. Nós só seremos aquilo que o Senhor sonhou para cada um de nós se tivermos em nós a fé daquele que um dia se sacrificou por cada um de nós. Então, a aplicação da lei em obediência ao que o Senhor nos instruiu, através da graça que foi nos concedida, não porque nós merecíamos, mas foi um favor imerecido, que é o sentido de graça, nós fomos alcançados por esse preço. E a nossa a nossa limpeza, perdão dos nossos pecados, ele vem
por meio não da prática da lei, mas do sacrifício de Jesus. Então não adianta eu praticar a lei e não reconhecer o sacrifício de Jesus, que é o verdadeiro justificador, e não a lei em si. Porém, o sacrifício de Jesus não veio para abolir a lei, mas para confirmá-la, porque tudo que ele viveu depois da escrita. E lembre-se, Jesus é o verbo. Verbo é uma palavra que se fez carne. Então, ele é a palavra viva. Que esse capítulo possa trazer certeza ao seu coração de que nós estamos no caminho, e esse é o melhor caminho que podemos escolher para cada um de nós e para aqueles que estão ao nosso redor, porque a bênção vem sobre nós e é transbordada sobre a vida de todos que estão ao nosso redor. Seja bênção, seja luz, e saiba que o bem que você carrega não vem de você mesmo, vem do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vou lanchar.